Obrigada. Dani, a casa é sua. Perfeito, Sula. Bom, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, né? Eu sou Daniel Giacometti, sou CEO e co-founder da Embedo. A Embedo foi uma das startups que entrou no primeiro batch de aceleração da Oxygen Labs, né? E esse ano fomos também uma das primeiras startups investidas pela Oxygen. É muito legal poder estar aqui e compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência, né? A Embedo começou a operação em 2020 e até hoje os recursos, né, de fomento tiveram um papel muito importante no nosso negócio, né? Nós somos uma startup de tech, aqui a gente desenvolve tecnologia de hardware e software para ajudar a indústria a controlar processos em tempo real, trazendo computação de bordo para o chão de fábrica. Então, como a gente desenvolve muita tecnologia de ponta mesmo, envolvendo hardware, software, os recursos de fomento foram uma forma que a gente encontrou de conseguir financiar esse nosso desenvolvimento sem precisar fazer captação ao mercado, né, dando equity. E nessa nossa trajetória, a gente conseguiu viver, né, experiências boas e ruins com os mais diversos instrumentos. E a ideia é que a gente consiga, nesse tempo breve aqui, compartilhar um pouco das experiências e trazendo também a participação, né, de pessoas que estão à frente de instituições que operam esses recursos e que são potenciais parceiros, né, para todo mundo que está aqui assistindo poder acessar esse tipo de recurso. Então, bom dia a todos, é um prazer, de fato, estar aqui com vocês. E acho que para a gente começar, né, após essa minha breve apresentação, acho que os outros participantes aqui também poderiam, né, agora se apresentar. Então, Daniel, do Atlântico, né, acho que você vai compartilhar a sua, certo? Bom dia, pessoal. Você Vocês vai estão vendo a comentar minha tela? alguma... Sim, Sulamita. Bom dia, pessoal. Você vai comentar alguma coisa sobre essas linhas, Daniel? Mas eu vou comentar no meu segundo, quando fizer essa contextualização aqui. Deixa Tá, eu só... joia. Tá, joia. Então vamos para o Atlântico. Bom dia a todos. É uma alegria grande estar aqui, um prazer enorme estar nesse ambiente, conversando sobre inovação, conversando sobre como viabilizar projetos aqui junto com todos vocês, tá? Agradeço demais e espero contribuir com o ambiente. Bom, o Instituto Atlântico, aliás, vou começar. Atualmente, meu nome é Daniel Colasso, tá? O pessoal me conhece por Colasso. Atualmente, eu estou como gerente de mercado aqui no Instituto Atlântico, sempre focando na transformação digital aqui das empresas do setor nacional, tá? O Atlântico também tem uma atuação internacional, também com o mesmo viés de projeto de tecnologia. A gente é uma ICT, Instituto de Tecnologia Privado, focado para inovação tecnológica, através de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Por favor, Sula, pode passar? Pronto, o Atlântico já está aí há 23 anos no mercado com essa missão, inovando. Geramos já algumas patentes junto com os nossos clientes. São mais de 1.300 projetos desenvolvidos nesse tempo. Atualmente, a gente tem cerca de 660 profissionais aqui dentro do Atlântico, tá? Engenheiros, doutores, mestres, desenvolvedores, uma gama diversificada de competências e conhecimentos que permite a gente desenvolver, né, projetos de diferentes complexidades e diferentes aplicações. Temos uma linha de inovação que a gente investe aqui internamente com geração científica. Temos um programa de apoio à inovação aberto Praia, onde a gente acelera e incuba startups, também cola as esteiras junto, por exemplo, com o Oxygen e outros hubs de inovação que a gente existe no Brasil. Temos alguns prêmios de inovação, o índice de satisfação dos nossos clientes é o nível de excelência, GPTW, temos algumas spin-offs de tecnologias que a gente desenvolveu aqui internamente, que a gente gerou a empresa e que hoje atua no mercado, que o Atlântico já desinvestiu. E também somos uma unidade Embrapi, ou seja, cumprindo a nossa missão de desenvolvimento, a gente ainda consegue apoiar agora também financeiramente, diminuindo o risco de inovação tecnológica. E aí é onde a brincadeira começa, tá? O Atlântico, a gente se posiciona mais do que uma ICT, nós somos um ecossistema de inovação pautado em 4 pilares. Tá? O pilar normal aqui, o que a gente iniciou, que é o pilar de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, com esses times especializados, onde a gente estrutura toda uma estratégia tecnológica de desenvolvimento do projeto ou da empresa. A partir daí, a gente começa a brincar com um time que está olhando a parte de financiamento. Como é que nós viabilizamos esse projeto considerando aquelas diferentes fontes de apoio à inovação?
tá? Que a gente vai entrar bastante aqui no decorrer dessa manhã aqui, né? Então, a gente analisa, faz a engenharia do projeto, né? Depois vamos para a engenharia financeira, como é que a gente combina esses diferentes recursos para potencializar os investimentos das empresas que atuam com a gente, tá? Feito isso, né, a gente também tem um pilar de empreendedorismo, que é exatamente esse programa de apoio à inovação aberta, onde a gente traz na composição e na equação da inovação, né, essa combinação de startup, de grandes empresas, de pequenas e médias e outras ICTs, como é que a gente constrói isso juntos, tá? Então, nós também conseguimos acelerar, incubar e captar investimentos, tá? E, por último, mas não menos importante, a gente também tem um viés de educação, é algo que a gente já fazia aqui internamente, formando os nossos profissionais, visto que a gente trabalha com inovação e a gente sempre está olhando novas tecnologias e criando novas competências, a gente é um processo que a gente fazia aqui internamente, que hoje a gente leva para o mercado através do Avante. Inicialmente com formação tecnológica, atualmente com tecnológica executiva e formações em company, onde a gente, quando a gente desenvolve uma solução e vai fazer aquela transferência tecnológica, muitas vezes a empresa que está demandando, que está recebendo aquela tecnologia, ela não tem ainda a competência e conhecimento interno, e a gente provê todo um ambiente, capacita esses profissionais para que eles possam evoluir a tecnologia e usar todo o seu potencial. Ampação, o Atlântico é isso, e passo a palavra aí de volta a Daniel, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Daniel. Acho que agora o César, né, também. Isso. Vou compartilhar minha tela aqui, tá, pessoal? Por Bom favor. dia a todos. Me escutam bem? Sim, sim. Ok. Vou compartilhar minha tela aqui rapidinho. Se estiverem vendo, por favor, me avisem. Estamos. Tudo bem? Tô vendo já. Então, vamos lá, né? Primeiramente, agradecer aí o convite, né, Sulamita, aí pela articulação e organização representando o time da Oxygen, né? Cumprimentar esses dois institutos, são bem relevantes aqui, né, no Nordeste, então é bem legal ter esses Atlântico com sua atuação, né, lá em Fortaleza, no Ceará, o Senai Cimatec, né, um player super importante da Bahia, a gente aqui em Pernambuco, então é um time de peso aí, né, os três talvez principais centros de inovação que fica aqui no Nordeste. E me apresentando um pouco rapidinho aqui para vocês, né, sou Arthur Bittencourt, atuo como Head de Novos Negócios, né, uma atuação semelhante com a de Colasso, né, mas a minha é mais focada no que a gente chama de Ventures do César, né, na área de Ventures. Eu vou contextualizar o que seria essa área ao longo da apresentação para vocês entenderem, tá? Então, só contando uma história também como é que o César surgiu, né? O César, a gente chama na contramão, né, do mundo, a gente está aqui na periferia do Brasil, né, no Nordeste, tentando criar algo que conseguisse reter talentos. Imagino que não tinha estrutura de decisão ou empresas que eram daqui, né, de Pernambuco, que pudessem reter as pessoas que eram formadas aqui. Então, Pernambuco tem uma ótima formação na área de tecnologia, de design, e basicamente todas as pessoas, isso há 28 anos atrás, né, iam para São Paulo, né, para o Rio, enfim, tinha uma evasão. Teve até um gatilho muito forte, uma turma inteira de mestrado do Centro de Informática, que fica aqui em Pernambuco, foi contratado inteiro pelo Itaú, e os professores, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, é um centro de inovação privado, né, que surgiu de professores da universidade, mas que hoje tem sua atuação desvinculada, mas, obviamente, com uma forte ainda relação com a academia. Tá? Então, foi por isso que o César foi criado, hoje espalhado, né, pelo Brasil e mundo também, contando, nossos colaboradores têm espalhados em mais de 80 cidades pelo mundo, certo? Então, a sede é em Recife, mas a gente tem escritório em São Paulo, no Rio, tem uma regional em Manaus, mais ou menos uns 100 colaboradores por lá, e temos escritórios e área de atuação na Europa, né, em Aveiro, em Portugal, e em São Francisco, que é um escritório, né, só para atendimento comercial. Então, é assim que a gente está distribuído pelo mundo. Alguns dos nossos números, né, então, mais de 135 projetos realizados no ano, esses aqui são dados do ano passado, né, que é o dado fechado, mais de 20 setores da economia atendidos. Então, aqui também vem a questão, e aquele mapa que Daniel vai trabalhar com vocês,
O César, por ser um ICT, trabalha com basicamente todos os tipos de fomento, né? Dado o setor de atuação, a gente tem atuação com a ANP, com a ANEEL, somos unidade Embrapi, agora Centro de Competência em Cibersegurança, né? Então, basicamente, para todas as instâncias ali de fomento, a gente tem atuação. Temos uma unidade educacional, que eu vou falar um pouco sobre ela também, mais de 2.500 alunos ativos, né, na SESI School, e pouco mais de 1.000 colaboradores. Tá? Onde é que o César atua? Né? O César atua praticamente para esses três públicos: empresas, na área de ventures e na área da educação. Passando por educação rapidamente, né, o que é que o César tem? O César tem graduação, mestrado, doutorado nas áreas de tecnologia e design. Então, aqueles 2.500 alunos, né, compõem aqui, né, esses cursos que a gente tem nessas duas áreas. Do ponto de vista de empresas, o que é que a gente tem? Né? Como eu bem falei, os vários fomentos, se a gente observar aqui o perfil de cliente, tem de todos os segmentos, tem setor elétrico, tem de eletroeletrônico, dado lei de informática, que o César atuou durante bastante tempo com lei de informática, tem bancos, né? Tem, quem mais tem por aqui? Varejo, então tem uma variedade grande aí, né, de clientes que a gente atua em vários segmentos diferentes, também acessando fomentos distintos. Como eu vinha comentando, né, Rota 2030 é algo que a gente usa bastante, lei de informática, talvez o fomento que a gente utilizou por mais tempo. Embrapi, né, somos unidade Embrapi desde 2016, então, César é a unidade Embrapi de produtos conectados, com foco, né, em IA e dados. Então, boa parte dos projetos que a gente vem trabalhando com o Embrapi é nessa temática, né? Então, a gente é muito especialista em inteligência artificial, IA generativa, enfim, esse é o tema que a gente tem abraçado bem forte com o Embrapi, mas nas outras linhas a gente também tem, né, os mais variados projetos. Falando de ventures, que está mais conectado com o nosso tema aqui, basicamente, como é que o César se posiciona? Né? O César se posiciona como um Tech Venture Building. Então, basicamente, a gente pega toda aquela expertise, né, dos 1.200 colaboradores da área de tecnologia e design e aporta isso, né, nas startups. É assim que a gente investe nas startups. Além desse valor que a gente gera, né, de todo o know-how de desenvolvimento de softwares complexos, robustos, a gente também tem uma rede de parceiros que a gente consegue conectar e, enfim, viabilizar um negócio, além do acesso aos fomentos. Então, dado um case de uma startup, a gente avalia todo o cardápio de quais são os fomentos da inovação que tem disponível para a gente ajudar a startup de alguma forma. Tá? Aqui um pouco do nosso portfólio, né, desde a nossa jornada, mais de 50 startups investidas nesse modelo. Então, um destaque aqui, né, tem a Neurotech, foi adquirida há 2 anos pela B3, um deal bem expressivo, acho que foi o maior deal que a gente teve aqui na nossa região, mais de R$1 bilhão. Tem a Tempest, né, que hoje é a maior empresa de segurança, de cibersegurança do país, né, que foi adquirido pelo Grupo Embraer. E tem a Talos, que é a caçula aí, foi o último esse que nós fizemos, né, que foi adquirida pela RD Station. Então, isso é um pouco do portfólio de investidas que nós temos toda a nossa jornada, certo? Falando de posicionamento e de dates, o que é o Dates? O Dates é a nossa plataforma de matchmaking. Então, é por onde todas as startups se relacionam com o César. Então, todo mundo que a gente, além das investidas, né, que a gente consegue gerar algum tipo de valor, que a gente consegue ajudar na captura de algum tipo de fomento, que a gente conecta com investidores. Né? Então, a gente tem aqui uma rede de investidores, a Oxygen está inserida nessa nossa rede. Então, tem esses investidores que estão dentro da plataforma do Dates, tem investidores que também a gente tem uma atuação orgânica, alguns VCs, investidores anjos, então é uma variedade de redes de investidores que a gente consegue atuar, né? E, obviamente, a gente também consegue gerar uma série de benefícios para essas startups que se relacionam com o César. Tá? Então, benefícios da própria School, né, para formação e formação acadêmica, no caso, né? E temos alguns outros players que conseguem oferecer benefícios para essas startups. Esse é um resumo rápido do César, não sei se eu estourei o tempo. Obrigado, Átila. Excelente, cara. César são referências, assim como Atlético e Cimatec, então legal ter eles aqui também. Wilson, acho que é apresentar o Cimatec. Oi, bom dia, bom dia. Me chamo Wilson, sou gerente de empreendedorismo e inovação e também do setor aeroespacial aqui no Cimatec. Uma apresentação bem breve, como o
meu colega aqui, o Átila, já falou, que a gente está na Bahia, e também muito orgulhoso aqui de estar com duas grandes instituições, não só porque somos nordestinos aqui, mas somos referências nacional e até internacional. Então, acho que é muito bacana, muito honrado por isso. O Senai Cimatec, ele surgiu em 2002, dentro de uma visão de que o Senai precisava se reposicionar para não só a aprendizagem industrial, mas ajudar a indústria também no desenvolvimento de inovação, para se reposicionar no século XXI, e a gente tem muito dessa missão, né? Cimatec significa Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia Avançada. Então, o nosso grande diferencial é que a gente não tem uma competência-chave. São 44 áreas de competência tecnológica. Então, aqui a gente tem centro de HPC, de supercomputação, de robótica, biotecnologia, alimentos, automotiva. Então, são 44 áreas diferentes, que a gente entende que os desafios são cada vez mais complexos e não são resolvidos somente com a disciplina, né? Essa multidisciplinaridade ela é chave para resolver os desafios do século XXI, e a gente se posiciona dessa forma. E a integração também ela está na forma de atuação. Então, a gente tem uma carteira de PDI bastante relevante, né? Hoje são 127 projetos que estão sendo executados nesse exato momento, que somam 1,5 bilhão de reais. Hoje existem 87 unidades Embrapi, só o Cimatec consome 22% de todo o recurso Embrapi. Então, a gente é a maior unidade Embrapi hoje, em termos de volume de projetos, mas a gente também presta serviços tecnológicos, somos uma universidade, né? 10 cursos de graduação, 3 mestrados, 2 doutorados, cursos técnicos também, e a gente também acredita na integração disso aqui, né? Então, o mesmo consultor que está lá na minha área dando aula, ele também é o cara que está nos projetos, e a gente acha que essa convergência dessa forma de atuação, ela é muito benéfica, né? E a gente tem também, se posiciona dessa mesma forma como os meus colegas aqui, a gente procura criar um ecossistema, que isso é importantíssimo para a inovação. Então, a gente dialoga com outros centros de pesquisa, a gente estava falando antes da reunião aqui, a gente já tem parceria com essas outras ICTs também, agências de fomento, outras universidades, órgãos públicos, outros parceiros tecnológicos, então a gente dialoga muito. E startups, né, que é a área que eu puxo, que a gente tem 6 campi, então são hoje 10 milhões de metros quadrados de campus de área tecnológica, e a gente, aqui é uma pequena visualização dessas áreas tecnológicas que a gente tem, né, que a gente agrupa como mercado, e da nossa atuação como startup, com startups, né, que a gente também tem um programa, uma comunidade de inovação aberta, uma educação empreendedora, apoia também no Venture Building e conecta essas startups com todo esse ambiente tecnológico. Perfeito, Wilson. Muito obrigado. Su, você pode compartilhar aquele slide, por gentileza? Perfeito. Bom, pessoal, então, começando aqui efetivamente a nossa conversa sobre esse tema, né, quando se fala, né, de acesso a recursos, né, recursos não reembolsáveis, a gente tem, né, diversos instrumentos possíveis, e esses instrumentos vão desde nível municipal, estadual, federal, tá? E com diferentes características, né? Que esse mapa é para dar uma visão geral, né, de algumas das possibilidades, e aqui, ao longo da nossa conversa hoje, a gente vai explorar mais a fundo algumas delas. Até pela natureza das instituições que estão com a gente, né? Projetos com apoio Embrapi, por exemplo, serão um deles, né? Mas a gente vai ter oportunidade também de falar de alguns outros. E entrando assim para fazer um breve resumo do que a gente tem, né, com esse mapa, a gente tem aqueles instrumentos que são de apoio financeiro direto, né? Então você tem efetivamente o desembolso ali do recurso de alguma forma, né? A subvenção econômica, e que aí no Brasil, obviamente, acho que a FINEP é o principal operador desse tipo de recurso. A FINEP, né, ela é uma autarquia, né, ligada, na verdade, ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Ela opera recursos, né, do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, FNDCT, e a FINEP lança, né, constantemente diversos editais temáticos. Então, são definidas algumas oportunidades, né? Todas essas oportunidades estão listadas lá no site da FINEP. E o interessante desse recurso, né, por ser uma subvenção econômica, ele é não reembolsável, e permite não só a submissão e contratação de projetos, né, com apenas um executor, mas também projetos em que você tem um executor e um co-executor. Existem projetos que, pela natureza dele, você tem uma instituição que é uma instituição interveniente, né, que pode ser uma grande empresa, por exemplo. Então, diversas oportunidades, inclusive a gente tem, né, hoje
muitos editais abertos, né, e uma mudança recente que teve na FINEP é que antes a gente tinha muitos editais que eram lançados, editais temáticos fechados, né, com prazos definidos, e agora tem muita oportunidade que a gente chama de balcão. São editais, né, de fluxo contínuo. Eles estão lá abertos, você vai submetendo projetos, vai ter uma fila ali, né? Mas é muito interessante acompanhar isso e conseguir operar esse recurso, né? Os recursos não reembolsáveis, subvenção é uma característica, mas aqui a gente tem diversos outros, né, não reembolsáveis também. Inclusive, né, por meio da Embrapi, a gente tem acesso a esse tipo de recurso. A gente tem também os investimentos obrigatórios, né? Todas né, dependendo do setor, principalmente óleo e gás e energia, as empresas elas são obrigadas a destinar um percentual ali da receita dela para P&D. Antes esse investimento ficava restrito a ICTs e agora, né, começou a se abrir a possibilidade, né, de programas voltados também para a participação de empresas, startups. São geralmente editais temáticos ali, né, em que eles lançam esses desafios e você consegue fazer uma captação de recurso direto, que é super interessante também. Ele tem algumas particularidades em relação ao resultado do projeto em si, mas é uma oportunidade super interessante de aproximar, né? Além de acessar o recurso, você já se aproxima do potencial cliente que está por trás da operacionalização daquele recurso, né? Né, a gente tem também, e isso é super interessante, acho que destacar aqui, né? Porque no nosso mundo de startup a gente fala muito de investimento de risco, né? Então, investimento anjo, VC e tudo mais. E existe, em alguns momentos, um estigma de que a captação de recursos é complicada, dá trabalho. Mas, assim, a captação de recursos com privado dá tanto trabalho quanto a captação de recursos de subvenção econômica. Fazer uma boa gestão de projeto e tudo mais faz parte, mas quem já passou por uma diligência, né, quem já passou por um processo de investimento, sabe o quão complexo que é. Então, o primeiro ponto que é importante destacar é que, assim, todos esses desafios que existem aqui em relação à captação desses recursos, né, é importante, né? Obviamente, você está recebendo um recurso público, não vai precisar devolver, então alguns critérios eles precisam ser cumpridos, mas a complexidade disso ela não fica muito longe da complexidade de uma rodada de investimento. E eu acho que é importante ter isso em mente. A questão toda é se preparar muito bem e saber como acessar esse tipo de recurso, né? Além disso, a gente tem o apoio financeiro indireto. Na caso de startup, é mais difícil, porque você tem que, na maior parte deles, né, ser optante por lucro real. Né? Então, empresas internacional e outras modalidades que não lucro real dificilmente conseguem acessar esses tipos de recursos, que são geralmente aqueles recursos que você vai deixar de pagar um determinado imposto, né, para poder aplicar isso em atividade de pesquisa e desenvolvimento. Mas é interessante, né, estar perto das empresas que acessam esses recursos, porque pode ter oportunidade aí de trabalhar junto. Grandes empresas precisam destinar esse recurso para algum fim. E a gente, né, viu aqui na apresentação de algumas das CTs que estão conosco, né, que elas estão acostumadas a operar esse tipo de recurso. Então, a proximidade com essas CTs ela é fundamental, né? E além disso, a gente tem outras formas de apoio, né, recursos humanos, existem diversos, e aí entra geralmente estadual e federal, existem instrumentos para isso, né? FAPESP em São Paulo, FAPERJ no Rio, que são as fundações de amparo à pesquisa, né, dos estados. Eles lançam também diversos editais de fomento. Esses editais vão permitir aí a contratação de pesquisadores para trabalhar na empresa, né? O CNPq recentemente lançou também uma chamada, né, do programa RAI, que fazia muito tempo que não abria, que basicamente eles vão pagar um pesquisador para trabalhar na empresa para desenvolver algum projeto de pesquisa. É super legal. Então, assim, existem diversas oportunidades. É importante não só conhecer essas oportunidades, e aí, de novo, né, ter um mapinha, uma listinha simples, assim, o que eu vou tacar? FAPERJ, se eu estou no Rio, FAPESP em São Paulo, FINEP, você começar a fazer esse mapa, entender e acompanhar esses editais que são lançados, e depois que vai pegando o jeito, né, acaba entrando num fluxo que desmistifica e vê como é fácil acessar esses recursos, né? Passado esse mapa geral, né, falando brevemente agora da nossa experiência aqui na Enveda, como eu falei, desde o início a gente correu muito atrás desse tipo de recurso, né? Aí o que a gente viu que é um tipo de recurso que auxilia muito, né, no crescimento e estruturação do negócio. A nossa jornada aqui, vou relatar muito breve para vocês poderem entender, ela começou com captação de recursos a nível estadual, a Fundação de Amparo do Estado do Rio, que a gente fez a primeira captação de um recurso, de um projeto, um programa de expansão econômica que a ProPERT lançou na época, para desenvolver uma determinada tecnologia. Depois que a gente captou esse primeiro, né, a gente captou um FINEP, subvenção econômica, e aí os valores eles também vão aumentando, né, em função da característica de cada programa. Né? Então, a gente começou a FAPESP, depois a gente foi para a FINEP, e depois a gente foi estruturando uma linha de frentes, né, que permitiu que a gente conseguisse acessar não só esses recursos, né, mas a gente começou também a ter uma relação muito próxima com
ICTs que operam recursos. E essa foi uma mudança de chave aqui fundamental. No início, a gente começou, né, com projetos que eram só nossos. Depois, né, nossa primeira aproximação, inclusive, foi com o Cimatec, né, hoje a gente tem 5, 6 projetos com o Cimatec rodando, desde Embrapi até Senai Aliança, Inovação Industrial, né, que é uma característica também de programa associado na época, né, ao Rota 2030. Então, depois que se cria uma relação com uma ICT que opera esses recursos, passa a ser muito mais fácil também entender a dinâmica e conhecer as possibilidades para poder trabalhar de forma conjunta, né? Depois que a gente contratou o primeiro projeto, e o primeiro projeto que a gente contratou com o Cimatec, inclusive, foi um projeto que a Embedo contratou diretamente o Cimatec, um projeto Embrapi. A gente não teve uma participação de uma grande indústria na época, né? Mas a gente entendia que para desenvolver um determinado produto, se a gente fosse fazer isso internamente, ia levar muito tempo. A gente optou por fazer isso em parceria com o Cimatec para poder tornar isso uma realidade mais rápida. Envolve, nesse caso, Embrapi, né, uma contrapartida financeira da empresa que está contratando, mas essa contrapartida ela varia em função de como é estruturada, né? Então, a gente vai abordar isso mais à frente, né, mas tem a possibilidade do Sebrae participar, que vai reduzir a contrapartida. Dependendo da característica do projeto, você também tem uma contrapartida menor, de onde a empresa está localizada. E isso tudo fica muito mais fácil de entender e acessar a partir do momento que se cria relação com as instituições. Eu acho que talvez esse seja a primeira dica assim, que eu trago com experiência própria, é criar essas boas relações. Né? Cada unidade tem diversas competências distintas. Né? Quando eu falo unidade, estou me referindo às unidades Embrapi, né? E a Embrapi, né, é uma associação, mas é uma empresa do governo que aporta recursos de pesquisa e desenvolvimento, principalmente no setor industrial, e favorecendo muitas vezes essas alianças, né? Articulação entre uma indústria e uma startup, ou essa contratação direta, como eu falei. Então, criar relações com essas ICTs é a melhor forma de acessar esses outros recursos, né? Diferente da subvenção, embora também seja interessante. E que depois que você cria essa relação, né, os projetos, as oportunidades, elas vão surgindo. Assim, a gente vai entendendo e vai conseguindo navegar isso de uma forma muito clara. Então, na nossa trajetória, acessar esses recursos foi fundamental para a gente poder fortalecer nossa frente de desenvolvimento de produto e tecnologia. Hoje, a gente tem mais de 15 milhões de reais em recursos captados de subvenção econômica. Na verdade, passa disso até, né? E aí incluindo tanto FINEP, como eu falei, CNPq, FAPERJ, Rota 2030, né, que era operado pela Fundep, né, que ainda é, né, mas agora é um programa Mover, né? E parte desses recursos são recursos que vêm para o nosso caixa, então a gente opera esse recurso, depositado na conta e você executa aquele orçamento. Em outras, é um recurso indireto, que embora ele não venha para a conta, ele vai para a conta da ICT e a ICT vai conseguir desenvolver uma determinada atividade que depois vai retornar como um produto ou tecnologia pronta para exploração. Tá? Então, existem, né, todos esses caminhos e meandros e que, de fato, para conhecer e acessar, é importante estar próximo, né, criar essas relações com as instituições e aproveitar muito bem. Queria dar essa visão que, para nós, foi fundamental e eu acho que existem diversas oportunidades que a gente vai poder explorar aqui hoje. Né? E aí, partindo para... Opa, pode falar, Leonardo. Daniel, a gente chegou a conversar um tempo atrás com o pessoal da Embrapi, que era a IFES, que é aqui de Santa Catarina, né? E era um projeto de captação de fomento, mas a gente acabou não declinando com eles porque a gente não teria direito à patente do produto. Eles ficariam com essa patente e a gente basicamente teria como trabalhar em cima com um produto patenteado para a IFES, que no caso, e gerando royalties, enfim, né? Como é que vocês tratam essa situação? Se isso ocorreu com vocês também, enfim, né? Cada unidade, eu vou até responder sua pergunta, Leonardo, mas a gente vai deixar um bloco no final para tirar todas as suas dúvidas, tá? Eu vou responder aqui, mas a gente vai anotando, se puder mandar no chat ali, que eu vou pegando tudo aqui, no final a gente passa por todas elas. Eu acho que as unidades vão poder até falar um pouco disso, né, no próximo bloco de discussão, mas assim, para cada unidade, para cada característica, os critérios de IPI eles podem mudar, eles são negociados. Dependendo da sua contrapartida, se você vai dar uma contrapartida muito baixa, a contrapartida da unidade vai ter uma participação maior. Mas, no geral, a participação deles como cotitulares da API não implica em nada relacionado à comercialização. Porque se eles são cotitulares, porque o recurso veio, né, ainda assim você pode ter o direito exclusivo de comercialização, e que para nós, como startup, né, o importante é ter o direito de comercializar e que aquilo seja só meu. O pagamento de royalties, que ele pode ocorrer também, mais uma vez, assim como a cotitularidade, ele vai estar relacionado ao montante de contrapartida. E aí a gente consegue operar isso de diferentes formas, tá? Então aqui a gente tem contratos que a gente não tem
cotitularidade de IPI, mas tem royalties, tem contrato que tem royalties, tem cotitularidade, então vai depender muito da característica. Fala, Sula. Pessoal, vou reforçar, é isso, Léo. Vai trazendo as dúvidas aí, anotando no caderninho. A gente não consegue disponibilizar o chat para todo mundo, mas salva suas dúvidas e vamos rodar a apresentação e depois, ao final, a gente vai deixar um tempo para vocês poderem fazer as perguntas, tá bom? Se não forem esclarecidas ao longo da fala dos convidados aqui. Perfeito. Bom, e agora, né, fazendo uma troca, acho que é o espaço aqui para a gente poder trocar experiências entre todos, né? Átila, assim, o César, ele tem um posicionamento, né, a nível nacional muito forte, né? Queria que você compartilhasse um pouco com a gente, né? Qual é o papel dessas unidades Embrapi no ecossistema de inovação, né? E eu acho que vale fazer um breve comentário do como funciona essa questão das unidades, né? E como que elas são credenciadas e divididas por competências, né? E como que o César, né, ele se tornou uma unidade Embrapi e como que isso pode ajudar as startups em diversos estágios de crescimento. Legal, Daniel. Vou tentar quebrar essa pergunta, né? Mas é bem interessante. A primeira é sobre, né, como é que as unidades são credenciadas, né? Existe todo e na minha visão até o grande valor que a Embrapi traz, né, com esse modelo que até é inovador, se a gente pensar que ele trouxe isso em 2013, né, esse modelo de credenciamento de CTs era algo bem disruptivo. Hoje já está falando mais em fluxo contínuo, coisas que eles trouxeram há 10 anos atrás, outros fomentos já estão se utilizando. Mas, na minha visão, o impacto no ecossistema de inovação ele tem 3 perspectivas, né? Primeiro, com o próprio governo. Então, a Embrapi é uma instituição privada, mas que usa recurso público, certo, para poder fazer esse tipo de apoio à inovação. Então, além disso, ele tem os apoios institucionais, então ele tem relação com o SEBRAE, então tem uma relação Embrapi-SEBRAE, tem relação Embrapi-BNDES. Então, o próprio governo é o primeiro impactado com a abordagem que a Embrapi tem. Então, basicamente, ele chega para o governo e diz: eu vou ampliar a tua capacidade de investimento. Então, se o governo tem 100 milhões de reais para investir em inovação, dado o modelo, né, como o Daniel muito bem explicou, de contrapartida financeira por parte de quem está se beneficiando do recurso, ele está ampliando o recurso. Então, imagina que tem 100 milhões, ele transformou aquilo em 200, em 300, dependendo do modelo e do arranjo que foi feito. Então, a minha leitura, primeiro, já afeta o governo. Segundo, as próprias ICTs, né? Todo mundo que está aqui, Colasso, o Wilson, o César, que está aqui representado, a gente passa por um processo de credenciamento, que a gente chama. Então, nesse credenciamento, basicamente, a Embrapi tem uma governança bem robusta, onde ela atesta, né, a competência, efetivamente, dado um tema. Então, imagina que todas as unidades de Embrapi têm um tema. César, unidade Embrapi de produtos conectados com foco em inteligência artificial e dados. Né? O Instituto Atlântico é uma unidade Embrapi, tem um tema específico. Então, as 92, acho que o Wilson trouxe o número exato, né? São 92 unidades Embrapi espalhadas pelo Brasil, cada uma com um tema chancelado, digamos assim, pelo Embrapi. Então, ela tem uma estrutura de governança muito, muito robusta e que foi lá e disse: ó, esse CT tem qualidade para entregar esse tipo de serviço. Então, na minha leitura, é quase como um selo realmente que as ICTs recebem e aumenta até o nível de profissionalismo dos ICTs, porque o Embrapi, pelo nível de governança que tem, também exige uma série de métricas, de acompanhamentos, quantidade de IPIs que são né, extraídas ou elaboradas a partir dos projetos, quantidade de softwares que são registrados, quantidades, enfim, tem uma série de KPIs que eles exigem que as unidades tenham. E o terceiro ator, na minha visão, as próprias startups. Então, a startup e indústria, né? Quem se beneficia desse fomento consegue herdar isso, acessar mais facilmente, com um pouco menos de burocracia, o recurso público, recurso não reembolsável, consegue acessar serviço de qualidade, talvez antes ele até nem conseguiria saber quem procurar, digamos assim, e é assim que esses 3 atores são impactados. Daniel, se eu pudesse resumir como é que ele afeta o ecossistema de inovação, essa é a leitura que eu tenho. Tá? Eu fiz essa outra pergunta relacionado a como o César como que ele se tornou uma unidade, como que funciona esse auxílio às startups nos diferentes estágios da startup, né? Legal. O César se tornou unidade em 2016, então a Embrapi começa em 2013, o César em 2016 já havia algumas unidades, eu não me recordo quantas, mas vem bem de um movimento quase que natural, né? O César, como a gente viu ali, trabalha com uma série de fomentos. Quando vem a Embrapi com essa proposta, né, diferente, ele, e obviamente se articulando com
Cimatec, a gente se conversa, digamos assim, né? Ó, tem um modelo novo, né? Tem algo que a gente pode ofertar para os nossos clientes, né? E acessarem inovação de maneira, né, com uma série de atributos que a gente gosta bastante, né? Então, vem com algo ágil, então você consegue começar um projeto em Embrapi em poucos dias, né? Se você for ágil o suficiente. Então, o mais rápido que a gente começou foi com 15 dias, digamos assim. Então, diferente de uma chamada pública que você precisa esperar 3, 4 meses. Então, principalmente para o universo de startup, que é o que a gente está contido aqui, não dá para esperar, né? A startup ficar esperando um edital, uma chamada pública para, enfim, perder o bonde, perder a janela, não era o momento que ela estava ali para investir. E, além disso, prestação de contas, né? Então, a gente vai falar sobre isso aqui, né? Sobre a dificuldade, Daniel trouxe, né? Não é um bicho de 7 cabeças, você acessar esse tipo de fomento não é complexo, mas, obviamente, tem uma estruturação que você precisa ter para prestar contas, né? Embrapi vai e inverte esse modelo. Quem presta contas é a unidade Embrapi. Então, todo o trabalho mais chato, digamos assim, burocrático, fica com a unidade Embrapi. Então, isso foi o que provocou, digamos assim, né, o César, que fomento interessante, né, para a gente se envolver. Então, foi por isso que o César se credenciou. E como é que ajuda as startups? Na minha visão, essas características, independente do estágio que ela esteja, a startup já consegue se beneficiar. Então, se ela está começando, quer construir o seu MVP, fazer uma validação em ambiente relevante, ela consegue usar, né, o recurso da Embrapi. A startup avançou um pouco mais, tem a relação que a Embrapi tem institucional com o BNDES. A gente não falou aqui sobre o conceito de TRL, mas talvez todos já conheçam, né? Então, a maturidade tecnológica de um produto, se você avança, roda um Embrapi ciclo 1, que eles chamam, então a gente tem algumas abordagens para quando você vai avançando. Embrapi ciclo 1, Embrapi ciclo 2, tem apoio do BNDES, então eu enxergo a Embrapi olhando para essa evolução, principalmente do ponto de vista de startup, né? Evolução do ponto de vista de TRL de produto. Então, ele acompanha você desde o TRL 3 até você colocar o seu produto em produção e explorar comercialmente ele. Perfeito, eu acho que é importante ter essa visão, né? Para cada estágio ali do produto, da tecnologia, né, existe um caminho para poder acessar esse recurso e ter a participação da ICT, né, auxiliando nesse desenvolvimento. E, Wilson, você comentou, né, do Cimatec, e acho que essa trajetória, né, muito bem sucedida também, né, vocês operam grande parte do recurso, então tem uma experiência muito grande, né, na operacionalização desses projetos. Como funciona o critério de seleção desses projetos, né? Ou seja, chega uma startup com uma demanda ali, como que é feito esse processo de avaliação, né? Como que é feita a redação desse projeto, como que isso se torna realidade uma demanda que é levada para uma startup e para uma unidade Embrapi? Massa, vamos lá. Embrapi significa Empresa Brasileira de Apoio à Pesquisa e Inovação Industrial. Então, o primeiro ponto é que esse projeto ele tem que ser um projeto de inovação e inovação industrial, mas não confunda industrial só com chão de fábrica, né? Esse é um sentido muito mais amplo. Então, a quantidade de assuntos que a gente consegue trazer para dentro de um projeto em Embrapi, o número de competências é enorme, realmente. Mas o primeiro critério é a inovação. E aí, às vezes, a gente tem que ter uma conversa e sensibilizar o empreendedor no entendimento do que é inovação, porque, às vezes, o empreendedor traz um aplicativo e que vai ser super inovador naquele setor, mas não existe um desafio tecnológico. Então, tem que existir um desafio tecnológico. A primeira coisa que a gente analisa, né? Então, por mais que a solução seja inovadora, ele tem que ter um risco tecnológico associado que a gente consiga realmente fazer esse enquadramento dentro da escala de TRL. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar. Então, esse TRL tem que ser um TRL a partir do 3, né? Hoje a gente já consegue ir até um TRL 9, né? Com os ciclos integrados com o Sebrae. Até 4, 5 anos atrás a gente estava mais limitado até o TRL 6, mas agora com o ciclo 2, como o Átila bem falou, hoje a gente já consegue ir até o TRL 9, mas precisa ter um risco tecnológico. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que essa empresa ela tem que ter um KNAI industrial, porque a gente está falando da Embrapi, né, inovação industrial. Então, vocês já podem observar no cartão CNPJ de vocês se você tem algum KNAI que começa com o número 5 até o número 33, então, número 5, 6, 7, 8, então tem que ser um KNAI que vai do 5 ao 33, mas também pode ser o KNAI de desenvolvimento de software, né, que é o KNAI 62. Então, esse
são os requisitos de elegibilidade. Então, a primeira coisa que a gente vai observar de cara é um projeto inovador e a empresa ela tem um KNAI industrial ou um KNAI de desenvolvimento de software que é enquadrável. Então, não importa o porte, não importa se você está tendo resultado positivo ou negativo no seu faturamento, se você tem um CNPJ, você é uma empresa brasileira e atende esses quesitos, você já pode procurar uma unidade Embrapi. E aí a gente analisa isso, independente se é uma startup ou se é uma empresa multitrilionária. O critério ele vai se aplicar a todo mundo nesse sentido. E aí, daí em diante, é muito uma... E aí você falou muito bem, Daniel, essa relação com a unidade Embrapi, ela é muito importante, porque quem submete o projeto é a unidade Embrapi, né? Ou seja, quem que vai fazer essa análise toda vai ser a própria unidade Embrapi. Quem vai escrever esse projeto é a unidade Embrapi, e quem vai acabar recebendo esse recurso e prestar as contas também é a unidade Embrapi. Então, porque também quem pode receber a glosa é a unidade Embrapi, né? Quem pode sofrer qualquer sanção nesse sentido é a unidade Embrapi. Então, a unidade Embrapi é quem vai estar com toda essa preocupação de se os requisitos estão bem definidos, premissas, riscos, e aí essa interação vai ser muito importante, porque a unidade Embrapi vai tentar entender da melhor forma e da forma mais aprofundada possível, porque ela vai ser a responsável pelo o projeto frente à própria Embrapi, né, e depois aos órgãos de controle. Então, é muito de como funciona, né? E aí, uma vez o projeto aprovado, o recurso ele é imediato, porque é fluxo contínuo, o dinheiro está no caixa, né? Então, é um pouco nesse sentido. E aí, você perguntou também como que isso para as startups, né? Especificamente nas startups, como eu falei, esse é o tipo de análise que a gente vai fazer independente do tipo de empresa, mas o fato de ser startup, isso destrava algumas possibilidades dentro da Embrapi que são especiais para a startup. Então, hoje, se você é uma grande empresa, você só pode ir até o TRL6. Mas se você é uma startup, ou seja, uma empresa que fatura até 16 milhões, você tem um ciclo 2 que te permite ir até o TRL9. Então, te permite mais desenvolvimentos, mais rubricas, né? Outros tipos de gastos que antes não eram permitidos. Se você é uma empresa que tem enquadramento até 4,8 milhões, você ainda pode usar Sebrae, que é uma condição ainda mais diferenciada. Então, em resumo, tentando sintetizar a minha pergunta, o tipo de análise ele é igual, só que se você é uma startup, abrem-se outras categorias de financiamento dentro da própria Embrapi, que a unidade vai te ajudar a analisar se são enquadráveis para você ou não. Perfeito, Wilson. Acho que é importante destacar também que às vezes não fica claro, né? O recurso Embrapi ele não vai para a empresa contratante, né? Basicamente, a unidade ela recebe esse recurso e vai alocar a equipe dela e claro, vai ter recurso também para compra de material para execução do projeto. Então, é basicamente um recurso que vem para você ter uma equipe terceira trabalhando para você para desenvolver aquele produto ou tecnologia. Eu nem diria para você, mas com você, né? Porque é muito importante, acho que é muito mais proveitoso quando existe essa cooperação, né? Ou seja, as equipes da unidade e da empresa trabalhando de forma conjunta. Se me permite só complementar, Sim. é muito interessante esse relacionamento com a startup, porque, assim, às vezes a gente nem recomenda a unidade, usar a Embrapi. Porque Sim. se existe um componente muito pesado no seu projeto de aquisição de equipamentos que precisam ficar com a startup, precisam ficar com a empresa, a Embrapi não permite isso, porque toda a aquisição de equipamentos ele tem que ficar na unidade Embrapi. Então, se isso é importante para a startup, a gente tem muito esse hábito de ter esse papo franco e dizer, olha, cara, a condição de fomento é muito boa, mas talvez não seja o melhor para o teu modelo de negócio, né? Então, Perfeito. essa visão é importante. Muito bom, muito bom. Daniel, Xará, né? Acho que você comentou brevemente sobre a iniciativa do Praia, né? E ela é super bacana, acho que nesse contexto de startup. Acho que seria legal você comentar um pouco mais sobre o Praia e também, assim, quais seriam as dicas, né, para quem está começando e precisa acessar uma linha de fomento pela primeira vez, né? Ou seja, quais são esses desafios e oportunidades que existem com essa primeira oportunidade de alguém que nunca viveu isso antes? Legal, legal, excelente pergunta, Daniel. Vou tentar aqui trazer aqui de uma maneira didática. Tá? Acho que o primeiro grande desafio que se tem é alinhar, né, a linha de apoio à inovação, né, subvenção, financiamento, enfim, essas N opções que você colocou, com a estratégia da empresa, da startup. Tá?
Cada linha daquela, quando a gente analisa dentro do cenário de uma startup, ela está mais adequada para determinado momento da startup e objetivo. Por exemplo, uma startup que tem um time to market muito curto, talvez não seja interessante ela ir para uma linha de apoio, subvenção, uma chamada, um edital que demora mais tempo a contratação. Tá? Então, aí talvez seja mais interessante você ir para uma linha mais rápida, né? como Embrapi, né? que consegue condições muitas vezes similares ao que se tem nas subvenções. Tá? Esse é um ponto. Então, e existem formas que o Praia faz aqui muito bem, né? Isso daí esse casamento. Né? A gente tem alguns casos aqui que a gente, no curto prazo, a gente apoia a startup com recursos Embrapi, porque ela precisava de uma agilidade e de um time técnico mais especializado para isso. Então, atendeu aqui. E, em paralelo, a gente construiu uma estratégia para captar recursos para uma outra parte da solução dela, né, com recursos de subvenção. Esses que o Daniel comentou aqui, FINEP, né, é uma possibilidade. Então, primeiro, o grande desafio é casar essas N possibilidades de apoio com a estratégia da startup. O segundo desafio é a startup estar apta a operar aquele recurso. Né? Dinheiro, nem sempre dinheiro é solução, né? Pode trazer uma série de problemas. Né? E aí foi um ponto muito interessante que o Átila e o Wilson trouxe, no caso da Embrapi, é que realmente o risco dessa operação fica todo dentro da unidade Embrapi. A startup ela não precisa montar uma estrutura de prestação de contas, de relatórios financeiros, isso tudo fica dentro da unidade Embrapi. Diferente, por exemplo, quando a gente vai para uma linha de subvenção econômica, um FINEP, em que a startup ela fica obrigada, né, e responsável pelaquela prestação de contas junto ao governo, e o risco de uma glosa, de uma prestação de um uso não adequado, fica todo para a startup. Então, isso é algo que não fica claro, né, mas que gera um overhead muito grande para uma empresa, né? Isso não só startup, tá? Qualquer empresa de qualquer porte, isso gera uma obrigação e um cuidado muito grande, né? Muitas vezes com um profissional tem que ficar dedicado para esse tipo de prestação de contas. Tá? Daí o que é legal a gente combinar. E aí um outro aspecto importante também, na subvenção econômica, a gente trazendo aqui alguns casos, né? Estou trazendo aqui nuances, desafios, né? E formatos que a gente vem encontrando. Na subvenção econômica, muitas vezes, há um descasamento da liberação do recurso com a execução do projeto. Então, a startup ela tem que ficar preparada, né, para continuar rodando o projeto, né, e ter ali um capital, uma reserva, enquanto esse recurso é disponibilizado. Então, tem que ter um cuidado, uma atenção muito grande com relação a isso. Na unidade Embrapi, como a execução do projeto é dentro da unidade Embrapi, isso fica sanado. Né? A unidade Embrapi é que cuida dessa operação. Na subvenção, não. A startup ela tem que ter digamos assim, um pezinho de meia ali, uma segurança para poder rodar isso aí, enquanto as contas são aprovadas, né, em liberações parciais, ela ter essa atenção. E o Praia aqui da a gente consegue montar e estruturar toda essa estratégia muito bem. A gente consegue casar, dosar esses riscos e dar esse apoio, né, para essas diferentes nuances, tá? E aí é onde vem uma grande lição aí, e acho que um grande benefício que a gente consegue trazer para um ambiente desse, né? É a experiência, né? César, Semai Cimatec, Atlântico, né? Tem profissionais aqui que já rodaram esses diferentes tipos de apoio à inovação. Então, a gente consegue, com profissionais especializados, né, nortear, identificar qual é a melhor estrutura de apoio à inovação que a startup estaria apta a receber que é interessante com a estratégia dela de inovação. Acho que esse é um grande diferencial.
conversar com instituições como as nossas, né, que tem outras N no Brasil, conversar com startups, com empresas que já rodaram esses modelos, né, para que você também veja, né, o outro lado, e alinhar, ter paciência e alinhar isso muito bem dentro da estratégia da startup, da empresa. Perfeito, Daniel. Acho que é por aí, realmente. Prestação de contas, quando é de responsabilidade da empresa, dá dor de cabeça, dá trabalho, se não tiver um controle muito bem feito desde o início, né? E tirar todas as dúvidas, porque assim, se fizer coisa errada, vai ter que devolver o dinheiro depois e tirar do bolso para devolver, né? Então, é importante fazer isso perfeito. Daniel, até é importante isso, cara. Até assim, na questão, o Leonardo comentou da API, né? Hoje em dia, até isso você tem que prestar atenção, né? Subvenção, o governo abre mão disso, né? Apoia, né? E deixa para a empresa. Mas na Embrapi, Léo, isso hoje está muito tranquilo, cara. Cada unidade aqui tem formas de negociar essa propriedade intelectual. A gente tem caso aqui que a startup ela pagou um valor ali, um percentual do projeto, e ela assumiu toda a atividade da propriedade intelectual e está ok. Né? Tem outras que chegaram assim para a gente, não, Atlântico, eu quero dividir com vocês mesmos, e se vocês levarem a solução para o mercado, você me paga royalty, e se eu levar, você também paga o royalty para vocês, e vamos fomentar esse ciclo de inovação dessa nova tecnologia. Então, todas as unidades têm essa flexibilidade, estão aptas para isso e conseguem dar essa dinâmica para o mercado, que é bastante interessante. Então, esse é um ponto também que tem que ficar atento. Perfeito, Daniel, com certeza. Pessoal, agora a gente vai entrar numa etapa em que, né, a gente está abrindo também para perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode já levantar a mão aí e fazer. Eu vou puxar uma inicial aqui que eu acho que talvez, né, abra espaço também para algumas dúvidas mais específicas, né? A gente já chegou a tatear esse tema, né? Mas principais dificuldades que a gente tem na captação de recurso aqui, a gente abordou, como o Embrapi facilita muito, porque além de ser balcão, a própria unidade ela faz a redação do projeto, né? Faz a prestação de contas. Em outros casos, não é assim, né? Subvenção não é assim, por exemplo, né? Você precisa fazer essa gestão, você precisa fazer a prestação de contas. Mas um ponto super importante também é como, nesses casos em que, né, você precisa fazer a redação do projeto e a subvenção, é muito importante ter um bom projeto, bem redigido, com orçamento, né, bem preparado, né? E aí eu até jogo essa pergunta aqui para todos, né? Quais, né, na opinião de vocês, assim, qual que seria o ponto mais crítico para um projeto bem redigido, uma captação? Assim, se puder elencar assim, 2 pontos, 2 minutinhos assim de resposta, mas assim para ilustrar o que precisa se tomar cuidado ao buscar esse recurso, né? Eu vou começar, talvez eu vou tocar nesse tema também, tá, Daniel? Mas tem uma coisa super importante. Antes de você gastar energia na submissão, você efetivamente estudar se aquele fomento é para você. Então, muitas vezes eu vejo startups, né, olham a chamada, às vezes está dentro do tema, não olha nas letras miúdas, digamos assim, né? E tem um item lá que quase que desqualifica a startup, seja por área de atuação, alguma coisa do tipo, ou, por exemplo, o Mais Inovação, que foi, né, 66 bilhões de reais, várias linhas, muitas delas até muito relacionadas com o ecossistema da Oxigênio, né, startups de sustentabilidade, mas que, por exemplo, para você acessar, a contrapartida é baixa, mas você tem que comprovar que você tem aquilo, a capacidade financeira para arcar. Então, já vi startups despendendo bastante tempo, e aí, quando não atentou para esse detalhe, né, parece detalhe, mas aí, no final, eu não consigo submeter porque não tem como comprovar, né, e me encaixar nos critérios de elegibilidade do fomento. Então, não toquei ainda no assunto boas práticas, vou deixar para os outros contribuírem, mas esse ponto eu acho muito importante. Contribuindo com o Átila, um outro ponto bem relevante, né, e aí olhando mais para a startup, cara, você tem que ter um plano de negócio. Você tem que entender como é que aquela solução, aquele desenvolvimento, né, vai retornar. O governo ele dá essas possibilidades de apoio, mas não tem lanche de graça não, né? Ele quer saber onde ele pode aplicar
né, que depois vai gerar nota fiscal, vai complementar, né, vai seguir um ciclo de inovação completo, gerando nota fiscal, e esse recurso volta para o governo para que ele possa reaplicar. E é ótimo, é isso mesmo, tem que fazer isso, esse é o papel do governo. Tá? Então, você tem que um projeto matador, né, digamos assim, para um acesso a um recurso desse, é você ter um plano de negócio bem definido, tanto para que seu projeto tenha uma fundamentação muito boa para captar esse recurso, tanto para que você tenha a segurança que aquele dinheiro que você está investindo e que está pegando do governo vai realmente fazer uma diferença na estratégia da sua empresa. Tá? Então, esse é um ponto de atenção bem relevante. Eu só consigo concordar aqui, principalmente com o ponto do Átila, que é saber bem o que quer. Primeiro, saber se é o recurso que faz sentido, né? Porque existem vários tipos de subvenção e aí, às vezes, a gente tem que fazer essa engenharia de entender qual é a fonte de fomento que faz mais sentido, mas saber o que quer do ponto de vista de requisito. E assim, Daniel já teve bastante dessa experiência, mas o que eu vejo é que às vezes a gente gasta muito tempo na definição dos requisitos, porque a unidade Embrapi, se o risco é nosso, a gente não vai pegar um projeto que a gente não está entendendo o que é que a outra parte está querendo. Então, já passei por projetos em que a gente gasta muito tempo, às vezes até meses definindo requisitos, né? E essa questão dos requisitos são importantes, né? Porque tanto porque nem toda unidade Embrapi ela vai conseguir trabalhar com uma caixa preta, né, com o escopo aberto. Então, ela vai precisar entender para poder depois te entregar, como também ninguém vai entrar num projeto, né, assumir o risco de depois de ter a glosa, se os riscos não estão bem mapeados, as premissas não estão claras e os requisitos de aceitação das macroentregas não estão bem definidos, né? Então, eu acho que depois que as startups elas pegam, como o Daniel falou, do segundo projeto em diante, o negócio vai ficando mais fácil, porque todo mundo já começa a falar a mesma língua, mas essa parte de definição dos requisitos acaba sendo uma parte que, principalmente quem não tem o hábito, acaba demorando mais. Então, é interessante, e aí acho que vocês estão aqui com 3 players muito interessantes, porque são players que, além de ser ICT, têm o costume de trabalhar com startup, né? Então, já sabem falar na mesma língua, mas eu acho que esse é um ponto crítico. Perfeito. Daniel contribuindo com o Wilson. Essa questão do requisito é tão importante que, às vezes, até uma estratégia, né, Wilson, é fasear o projeto, né? Você faz projetos mais curtos, né, incrementais, e que já no decorrer desse desenvolvimento você já começa a ver um retorno e isso vai fomentando a próxima fase do projeto. Né? A gente faz muito esse tipo de análise, né, Wilson e Átila, para orientar a melhor forma de seguir. Perfeito. E aí, acho que dando a minha última contribuição do meu lado, assim, um ponto importante, né? Quando a gente está falando de subvenção, FINEP, tal, aspecto também fundamental, além de ver os critérios de elegibilidade, né, que acho que a gente comentou aqui, documentação. A gente já perdeu edital, que assim, era um projeto redondo, lindo, muito bem escrito, muito bem fundamentado, porque na hora de submeter o DRE e o balanço patrimonial, eles pedem de 2 anos, te mandam de um ano só. Imagina você perder todo o trabalho de redação de projeto porque você não mandou um documento que às vezes você tem aquele documento, né? Agora acontece que muitas vezes as pessoas deixam para olhar isso em última hora. E aí a gente tem, né? Geralmente você tem que submeter diversas certidões, diversos né, documentos financeiros, contábeis. Isso é muito importante desde o início, assim, decidir submeter um projeto. Começa a organizar essa documentação, deixa tudo pronto, aprende a ter conhecimento complicado, mas aprende sobre como o mínimo como funcionam esses tipos de emissão de certidões, para você entender. Claro, a empresa precisa estar, obviamente, né, em dia com todos os critérios trabalhistas, né, tributários, fiscais, mas é importante olhar essa documentação desde o início, né? Bom, pessoal, agora voltando para o tema Embrapi, né? Acho que um dos aspectos muito interessantes também do modelo Embrapi é não só permitir, mas favorecer também projetos em cooperação entre uma startup e uma grande indústria, né? Quando você tem um projeto em parceria com uma indústria, isso abre diversas portas, porque, primeiro, você vai receber um recurso, desenvolver um produto, uma tecnologia, você vai melhorar uma determinada tecnologia de produto, você já tem um cliente potencial de aplicação, que é o seu parceiro naquele projeto, e a construção, como ela vai ser feita quase 4 mãos, né? O fit de mercado é muito mais simples, né? E aí seria legal vocês compartilharem também um pouco de como funciona
Eu vou deixar aberto aí para quem, né, se sentir mais confortável. Como funcionam esses modelos em que você tem uma contratação de um projeto Embrapi, que você tem uma startup e uma grande indústria junto? Aí, quais são os desafios que geralmente ocorrem nesse tipo de aliança, né, de articulação? Eu vou começar aqui e aí, por favor, viu, Siakla, complementem e avancem aí no que faltar, ou me corrijam, tá? A Embrapi, ela tem 3 tipos básicos de projeto, tá? Um focado bem específico para empresas de grande porte e outros 2 que fomentam essa, né, parceria, né, entre empresas de diferentes portes, inclusive startups, e um bem focado para startups, né, onde ela traz a possibilidade de você combinar com recursos do Sebrae, né? E a gente tem um case aqui desse projeto, onde a gente tem uma empresa de grande porte entrando junto com a startup, tá? Da gente juntar essas 2 empresas, elas trazerem esse recurso em conjunto, já estrutura todo o requisito do projeto focado para o ambiente da empresa, ou seja, como o Daniel comentou, já sai um cliente ali já acordado, tá? Já um possível cliente, e a solução ela chega a ter um nível de apoio juntando com o Sebrae aí, de quase 80% do valor do projeto aí, em torno disso, quando a gente tem um case aqui nessa ordem, tá? Imagine para cada real que você colocar, você quase dobrar o nível de investimento, né? Então, você consegue acelerar muito esse desenvolvimento, essa saída para o mercado e o risco tecnológico, né? Muito bom, Daniel. Até a Embrapi chama isso, primeiro estimula, né, o trabalho em rede, né, colaboração, estimula do ponto de vista de aumento de contrapartida. Então, se você, né, vem direto a uma unidade, você enquanto startup, tem um modelo, tem o Sebrae que ajuda, por exemplo, mas quando você faz um arranjo que eles chamam de encadeamento tecnológico, Isso. você junta, né, uma empresa de grande porte com uma startup, eu vejo bastante vantagem. Obviamente, a dificuldade é de encontrar os 2 atores com a mesma necessidade no mesmo momento. Então, a dificuldade é na concepção do arranjo. Uma vez que você consegue as 2 vontades, só tem a benefício porque a Embrapi estimula isso. Trazendo um caso de sucesso, talvez é a provocação do Daniel, tem um projeto muito legal que até ganhou muita visibilidade na mídia, até internacional, que chama Batom Inteligente. Então, imagina que o Boticário tinha o desejo de construir um batom capaz de passar em pessoas que tinham dificuldade motora. Então, pessoas ou sem membros superiores ou com alguma dificuldade, né, o Parkinson ou qualquer tipo de doença. E aí, esse projeto começou no processo de ideação, que a gente chama de Summer Job, que é um programa né, um programa de verão que a gente tem aqui, com ideias que fazemos para grandes empresas. Essa ideia foi ganhando corpo, né? Ela já está na fase 5 desse projeto, então se vocês buscarem Batom Inteligente Boticário, é um projeto bem legal, né? Um projeto de impacto social, ganhou assim, visibilidade, BBC de Londres, Forbes, várias, isso foi bem midiático, e esse projeto tem esse arranjo, né? Então é Boticário mais uma startup que conhece e tem interesse em se beneficiar da tecnologia que está ali embarcada. Então, dentro de um batom inteligente, imagina uma máquina que você posiciona seu queixo e ele tem visão computacional, tem engenharia mecânica, tem a parte elétrica, tem todo um conjunto de disciplinas que é concebido ali. E, novamente, o tema que vem à tona, né? E a propriedade intelectual disso, como é que ficou, né? As partes concordaram, né? Então, a unidade Embrapi teve o seu posicionamento, o boticário dele e a startup é dela. Então, nesse tipo de arranjo, quando você consegue encontrar o momento, que não é difícil, não é raro, só tem a ganhar, porque a primeira, a Embrapi estimula, a segunda, você já está, como o Daniel me colocou, quase com o seu cliente ali dentro, então o Boticário pretende fabricar diversas dessas máquinas e evoluir esse processo, então essa startup já está ali colado com um grande player que está interessado naquela tecnologia. Só dando um exemplo prático do bom uso, digamos assim, do Embrapi e do encadeamento. De nossa parte aqui no Cimatec, a gente está muito acostumado, principalmente na minha área,
e a gente usa bastante não só a Embrapi, como também a plataforma de inovação para a indústria, que é uma fonte de subvenção específica aqui do Senai, que já está modelada, inclusive, para você ter essa grande empresa como instituição âncora, propondo um desafio, e a gente faz uma chamada temática, seleciona startups, e aí a gente envolve essas startups no processo de desenvolvimento tecnológico. Eu acho que, do ponto de vista da execução do projeto, para nós é normal, assim. É como qualquer um outro projeto. O que a gente acaba tendo um cuidado é de trazer algumas boas práticas de gestão ágil, principalmente para eu entender quem é o PO do projeto. É alguém da startup ou alguém da grande empresa? Quem é que define o requisito do meu time técnico? Então, para mim, o que muda na execução do projeto é mais isso, entender papéis bem claros, porque eu tenho dois clientes, que, em tese, os interesses são convergentes, mas, às vezes, a gente pode ter antagonismos e a gente precisa saber qual é o mecanismo de governança para voltar para a convergência. Quando a gente fala de participação de grandes empresas, para mim, a parte mais crítica é antes de assinar o projeto. Quem que vai explorar comercialmente, como é que vai ficar dividida essa API, se a empresa ela tem que pagar royalties para a startup ou não, se ela vai ter um outro benefício comercial, tipo poder adquirir a solução a preço de custo. Para mim, a complicação ela é mais antes pré-projeto do que durante o projeto. Durante o projeto, para mim, a adoção de boas práticas de governança e a metodologia ágil, ela costuma ajudar bastante nisso. Perfeito. Bom, pessoal, acho que agora a gente pode entrar num último bloco, assim, vamos chamar de dicas da cozinha, sei lá, a realidade como ela é, né? Agora a realidade como ela é, uma coisa é o conceito, a ideia, como que é na prática. Se vocês tiverem dúvidas, mais uma vez, pode começar a levantar a mão. Eu vou começar agora a trazer algumas provocações, assim, relacionadas ao que é na prática, né? Antes de até falar sobre projetos em Embrapi, que é o que foi o tema principal aqui, e eu vou trazer um pouco dessa vivência na prática, né? Tatiana, de novo, tema de subvenção, né? Uma dúvida que sempre acontece, surge, né? Ok, eu vi uma oportunidade, né? Primeiro, onde eu encontro? A gente já falou, olha, você tem, primeiro, mapear, existem diversos relatórios também que são divulgados constantemente, né, por todos os editais abertos, e várias instituições compartilham esse tipo de material, é um caminho. Outra é você monitorar diretamente quais são as entidades que têm linhas de fomento que te interessam e monitorar quais são os editais que estão com chamada aberta. Ok, vi um edital que tem interessante, né? Como que eu começo? Você tem dois caminhos. Um é você mesmo pegar lá e fazer a redação, né? Claro que sabendo que você está escrevendo para alguém que vai olhar do outro lado e vai ler o seu projeto em relação ao que o edital se propõe. Então, você pode ter a melhor tecnologia do mundo e achar que ela é maravilhosa, mas se você não conseguir direcionar a sua redação do que é o foco do edital, não vai adiantar de nada, né? A gente já teve aqui projetos que a gente achava que era o mais inovador do mundo e, sim, nem ficou qualificado no início, né? Depois a gente pegou o jeito e a gente está quase Tiger Woods aqui, 10-10, né? Submeteu, levou, mas foi um longo caminho para chegar até aqui. Segundo, como que eu faço isso, né? Se é um edital pequeno, talvez não valha a pena você ter um apoio, uma assessoria externa. Mas existem linhas de fomento que são linhas de fomento mais expressivas, né? Você poder captar na casa de milhões. Em alguns desses casos, vale a pena você buscar alguma assessoria que pode te ajudar a fazer a redação desse projeto, né? Em muitos casos, há inclusive a possibilidade de você já prever em alguma rubrica do projeto pagamento de assessoria para fazer não só esse apoio na subvenção, mas também prestação de contas, tá? Essa é uma possibilidade. Aqui a gente nunca usou isso, a gente sempre fez dentro de casa, mas porque foi uma experiência que foi construindo. Mas existem esses dois caminhos, né? Fazer a redação por conta própria, entendendo que você vai errar, vai aprender até pegar o jeito, ou buscar uma parceria e, claro, conversar com quem já viveu isso, tá? Então, são aspectos importantes dessa primeira submissão. Agora, entrando no assunto que eu falei, na prática, como funciona, né? Eu vou relatar algumas das nossas experiências, principalmente com o Embrapi. Como eu comentei hoje, a gente deve ter cinco projetos contratados e já teve mais alguns executados e finalizados, né? A gente estava falando da relação, né, editais que você tem a participação, editais, não, desculpa, contratos que você tem a participação de uma startup e uma grande indústria. Aqui a gente tem alguns dessa natureza, e um ponto importante é que em vários momentos, quando a indústria busca uma unidade em Embrapi para desenvolver uma determinada tecnologia, o percentual de contrapartida dessa grande indústria ele é menor se tiver a participação da startup. Só que a startup, quando ela entra como co-executora, ela não vai receber nada para participar daquele projeto. Ela é como se estivesse contratando aquele projeto. Em diversos casos, inclusive, ela tem que entrar com a contrapartida financeira. Então, né, o primeiro ponto, tem que ser muito estratégico e bem pensado.
Hoje a gente tem um contrato dessa natureza com uma grande indústria, a Cimatec. Essa grande indústria queria desenvolver um determinado produto e a Embeda entrou como parceira para a execução. O que a gente trouxe para o projeto? Muito mais uma visão de como industrializar aquilo e tornar aquela tecnologia um produto, enquanto a Cimatec olhou para o desenvolvimento da tecnologia em si e a indústria trouxe a percepção de como ela aplicaria aquilo. Foi negociadas as cláusulas de PI, de antemão, cotitularidade, como a contratante do projeto, a cotitularidade entre os três, né, Senai, Embedo e indústria, porém com direito de comercialização exclusivo da Embedo e um benefício para a indústria que seria comprar o produto a preço de custo, né? Na verdade, a gente colocou um desconto em relação ao preço de mercado. É muito difícil, às vezes, definir isso de antemão, mas algumas indústrias já entendem que assim, você tem que ter um pouco de flexibilidade. Né? O importante é ela saber que, uma vez o produto desenvolvido, a tecnologia pronta, você vai sentar junto com ela e falar, olha, me custa tanto para fazer, mercado a gente entende que o valor de mercado seria X, para comercializar com você vai ser Y, né? Um desconto. E a gente tem contratos em que esse desconto ele só vale até o montante investido pela empresa. Então, sei lá, ela botou, né, na contratação do projeto R$100 mil, R$200 mil. Ela vai ter esse desconto até bater aquele valor. Depois, se ela quiser comprar, ela vai comprar a preço de mercado, né? Então, é importante ter esse cuidado, né? Porque existem possibilidades também das startups, na verdade, serem contratadas num projeto Embrapi como parceiras de desenvolvimento. E elas não são executoras, elas não vão ter direito a PI, porém você vai receber para desenvolver junto e você pode ter um acordo com a indústria para, no futuro, você absorver de alguma forma aquela solução. A gente tem também modelos dessa natureza que estão rodando aqui. Dificuldades que nós já tivemos. Claro que uma possibilidade muito boa é quando o Sebrae entra como parceiro, né? Ele dá um desconto, né, pessoal? Acho que você paga uma contrapartida menor, né? Só que você só pode ter 2 projetos contratados, não é isso? Exatamente. E não pode ser concomitante. Então, tem que ser você fecha um projeto, finaliza ele e depois fecha o segundo. É uma excelente forma de começar o primeiro projeto. Assim, como que eu reduzo ao máximo minha contrapartida? Eu já busco uma unidade, o Sebrae, né? Aí a própria unidade faz essa intermediação e tudo, depois você faz a cartinha lá para o Sebrae, ele autoriza. O Sebrae ele entra com parte da contrapartida, né? Ele abate. Então, a contrapartida ela reduz para a startup. E é importante destacar também que cada unidade ela vai tratar a contrapartida de uma forma diferente. Embora a Embrapi tenha seus critérios muito bem definidos, né? Cada unidade tem uma liberdade ali para jogar um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da equipe alocada, da natureza do projeto, isso varia. Mas é interessante ter essa visibilidade também. Dificuldades que nós já tivemos, né? Às vezes o cronograma ele atrasa, e aí atrasando você tem aditivos, né? A sorte que assim, de todos que nós tivemos até hoje, só 2 tiveram aditivos, talvez, e muito porque envolvia compra de componente, e esse é um ponto importante, né? Quando a unidade Embrapi, em geral, é uma ICT, né? Para fazer compra de materiais, ela precisa fazer processos complexos de compra, né? Então, o máximo possível que a gente tenta fazer hoje aqui, né, já dando uma outra dica, é absorver esse custo para a gente. Então, assim, a unidade Embrapi aloca HH, componente, material, além da minha contrapartida financeira, eu absorvo, porque isso dá muito mais celeridade para o desenvolvimento do projeto. Né? E a gente tem visto isso como uma realidade aqui também. Acho que esses são os pontos principais. Alguma dúvida mais específica assim, que vocês gostariam de tirar? E aí, pensando assim, na parte operacional mesmo, né? Realidade. E não precisam ficar tímidos, não. Se for por causa de estar gravando, a gente para de gravar esse momento aqui. Como vocês preferem? Posso falar? Por favor, Lino. Assim, quando a gente vai procurar algum recurso dessa natureza, é trabalhoso para quem não tem a expertise no assunto, tal. Então, como vocês mesmos falaram, tem que ler as instruções e só que tudo isso demanda tempo, é extenso, tem que estudar. De repente, assim, o que seria interessante para a gente é ter um canal de comunicação inicial, por exemplo, para tirar dúvidas com relação ao projeto e facilitar as coisas depois, entende? Isso traria agilidade. Pessoal, deixa eu só fazer um comentário sobre isso de Alinor. A gente tem isso, Alinor, né? O César provê isso, mas normalmente para editais específicos. Exemplo,
foi lançado em alguns estados, o cronograma é diferente, o Tecnova, não sei se você ficou sabendo. Então, o Tecnova é um edital, novamente, das FAPs, né, das Fundações de Amparo, em parceria com a FINEP, e que nela tem também regras específicas. Cada estado tratou isso de uma maneira diferente. E aí, para um edital como esse, né, o César, obviamente, é uma das aceleradoras que estão credenciadas nos respectivos estados, e ele ofereceu esse serviço, digamos assim, tá, de conseguir orientar, se você é uma startup que está buscando isso, esse edital é para você, e é assim que você deve construir seu projeto, né? Quase com a provocação do Daniel, essas são as boas práticas do que você realmente deve tocar o coração de quem está avaliando. Mas não no geral, né? É difícil tu achar isso para todos os tipos de fomento. Então, por exemplo, essa semana foi lançado um edital da ANP, acho que o nome dele esqueci o nome do edital, acho que é Nave Edital. Então, é o edital da ANP também para uma perspectiva de projetos, né, de sustentabilidade, que tem muito a ver com o desafio de vocês, que vocês podem estudar, certo? Então, mas não, de novo, dificilmente tu vai achar um canal único que, para qualquer edital que surja, tu vai conseguir tirar qualquer dúvida, porque é muito dinâmico, certo? Então, esse edital, acho que abriu dia 20 e as inscrições começaram ontem e vai até início de novembro. Então, é um edital super interessante e vale a pena vocês estudarem, mas, assim, respondendo pelo César, difícil, né, seja a unidade Embrapi, seja o ICT, está aderente, está acompanhando todos os editais que surgem. Talvez é mais uma... Eu queria até te ouvir, Daniel, se você concorda com essa abordagem. Eu concordo com certeza, acho. Eu não sei se aí eu fico por colar só para o Daniel aqui, mas eu Foi para você. Plenamente. Não, com certeza. Isso daí eu também acho e concordo integralmente. É interessante, só complementando o que o Atila comentou, Alinor, assim, que cada edital desse aí, é natural você encontrar páginas com as perguntas mais frequentes, que muitas vezes já vem com a informação mais sintetizada ali, e cada um deles tem canais de tirar dúvidas, né? Isso é disponibilizado, né? Mas é isso, tem um trabalho aí, Alinor, não tem... A gente diz aqui que a rapadura é doce, mas não é mole, não. Tem um trabalhinho aí. E muitas vezes, né, tem... Vai lá, Wilson, desculpa, por favor. Não, breve, realmente, como o Daniel, o Colasso falou, não vou dizer que vai ser mega fácil, mas assim, eu acho que hoje está cada dia mais fácil. E aí eu volto para o primeiro ponto lá do Daniel, que é relacionamento, cara. Nisso tu vai ter que gastar alguma energia, assim. Mas eu acho que tá mais fácil, porque, assim, das três que estão aqui, com certeza tu consegue se relacionar, inclusive virtualmente. Todo mundo aqui tem comunidade de startup, né? Que você pode fazer parte e vai pelo menos, conseguir te ajudar naquilo que cada um aqui tem expertise, né? Mas eu acho que é construir relacionamentos mais do que tentar entender os editais. Porque aí eu acho que cada um vai ajudar naquilo que consegue fazer melhor, sabe? Eu vou até pegar uma deixa nessa fala, aproveitando aqui, a gente tem hoje, né, um grupo, uma comunidade aberta, que vocês, empreendedores que fazem parte dentro da comunidade do Oxidia, podem abrir ali suas questões. Olha, estou com esse edital aberto aqui, alguém já leu, alguém já aprofundou, tem aprendizados aí para trocar, vamos bater um papo. Eu acho que essa relação próxima, ela deve ser com os seus pares, né, parceiros aí de negócios. Não é aqui segredo, o Daniel está aqui abrindo a caixa preta da Embedo para poder contar como foi a trajetória dele, assim como estão aqui os responsáveis representantes aí das unidades Embrapi, justamente para isso, desmistificar essa questão. Não é algo que só você está tentando fazer, os editais têm valores, eu estou vendo aqui esse mesmo da Nave, 28 milhões, então beneficiam muitos negócios, não é algo que vai ser você concorrendo contra outros empreendedores, vocês juntos pensando na estratégia que melhor vai beneficiar, né? A gente tem oportunidade, eu acho que para muitas pessoas.
Então, eu acho que tem dúvida, joga num grupo, numa comunidade em que você faz parte, sintam-se à vontade também para buscar aqui na Oxidia esse apoio na nossa comunidade. Só complementando o que a Sula falou, viu, Alinô? A gente aqui, como institutos de ciência e tecnologia, e todos aqui têm na cultura do trabalho colaborativo, então a gente troca muita informação e isso daí é um aspecto positivo de elevar e criar um ambiente produtivo de inovação, né, para todas as empresas. Mas além desse edital da ANP, eu queria ressaltar, Alinô, também, que como você viu ali, né, tem recursos de fomento à inovação, principalmente de petróleo, gás e energia, que são obrigações. E essas empresas, tá? Imagine aí, todas as geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia e empresas que atuam no setor de petróleo e gás, elas geralmente mantêm chamadas, tá? Com temas específicos, tá? Para a contratação de projetos ou tecnologias, né? Então, muito startup, né? Para desenvolver pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, nos ambientes com eles, né, usando esse recurso. Então, só no setor, só nessa brincadeira aí de petróleo, gás e energia, em 2022, foram investidos 3,8 bilhões de reais, tá? De projeto. E não precisa ser ICT, pode ser um startup, submetendo um projeto lá. Naturalmente, projetos em rede, em parceria, eles são melhor avaliados, né? Mas eles deixam os critérios muito, muito abertos, muito claros. E você pode ter aí uma possibilidade de entrar no mercado através de um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Evoluir tua tecnologia, tua solução para um mercado específico. Perfeito, Palácio. Só complementando, e é o que o Daniel trouxe muito bem, essa questão dos arranjos. Perceba que um fomento como esse, o NAVE, quase que na sua essência, ele já foca nessa... Imagina que são 8 empresas que participam disso, com esse montante de recursos, e ele mesmo já vai ser o cliente. Então, na minha visão, é o melhor dos mundos, né? Você atrai startups, é um programa de inovação aberta, né, coordenado por uma entidade, mas que já tem 8 empresas que vão se beneficiar daquilo. E aí, como o Colasso bem pontuou, essas empresas, depois que você vai se aprofundando, elas mesmas já têm os seus próprios programas usando essas verbas de obrigação, que aí você vai realmente entendendo todo o universo e o volume de recursos que é destinado para a inovação aberta nesses setores, né? Então, é um volume de recursos bem representativo. Eu fiz questão de trazer, porque eu soube desse edital na segunda-feira, né, e sabia que teria essa conversa aqui com vocês hoje, e que tem super aderência, né, com o que vocês, proposta de valor que vocês têm. Então, foi por isso que eu trouxe. Perfeito, eu acho. Pessoal, acho que a gente está chegando no final aqui da nossa conversa. Acho que, por mais que a gente tenha passado superficialmente por muitos assuntos, né, deu para dar uma visão geral. Eu elenquei aqui talvez alguns pontos importantes, né, para sair como, né, talvez os highlights aqui. Primeiro, existe muito recurso disponível para diversos segmentos, para diversas áreas, em diversas entidades. A questão é saber monitorar, mapear. E aí existem relatórios que listam esses editais, existem os próprios sites dessas agências que fazem a operação desses recursos, é monitorar. Segundo ponto, entender meu estágio, a minha necessidade, qual recurso eu vou acessar, né? Como foi tratado aqui por todos, né? Um recurso FATEP, FINEP edital, posso levar um ano e meio para uma contratação de um projeto. Assim, o meu ciclo de desenvolvimento não pode aguardar isso. Então, talvez você olhe para esses tipos de recursos pensando em estratégia de médio e longo prazo. Né? Se eu tenho um projeto aqui guardado, que eu acho que pode ser uma nova linha de produto, né, na minha startup, ou pode ser alguma coisa, e aí faz sentido. Não, tem uma necessidade agora, porque, né, já identifiquei uma oportunidade de mercado, preciso melhorar minha tecnologia, ou preciso desenvolver uma nova tecnologia que eu não tenho. É recurso para pia, balcão. Vou ter que pagar a contrapartida nesse caso. Mas na subvenção você também tem. Mais que ela seja econômica, você tem que depositar o dinheiro na conta. Você tem que abrir uma conta. Se eu estou captando 1 milhão, vou depositar, sei lá, 20%, 200 mil numa conta exclusiva para o recurso. Então, acontece, né? Embrapi vai atender necessidade de mais curto prazo. Editais, né, de obrigatórios das agências, como o pessoal comentou. Uma super oportunidade para abrir um mercado que talvez ainda você não atue. Né? Eu estou em outro segmento, vi uma oportunidade de segmento de petróleo e gás ou energia, e aí você já vai estar trabalhando direto com uma grande empresa que está tendo que colocar aquele recurso. Então, assim, as estratégias para acessar né, esse tipo de recurso ela tem que estar muito alinhada com
estratégia de negócio, para não dar tiro na água, não ficar frustrado. Bom, outro ponto, dá trabalho, né? Redação do projeto, prestação de contas, vai dar trabalho. Seja, né, uma unidade em Embrapi, aí você não vai ter prestação de contas nem redação, mas vai ter que criar conexão. No nosso caso da Embedo, desde a primeira vez que eu conheci o executivo de negócios, que virou nosso grande parceiro lá, foi quase 1 ano e meio, 2 anos que a gente tem o primeiro projeto. E durante esse período, a gente foi trocando mensagem. Surgiu uma oportunidade aqui, a gente mandava, não foi dessa vez. Surgiu ali, não foi dessa vez. Depois que a gente fez o primeiro e deu certo, vieram 5, 6 na frente, né? E o interessante é que você entra nesse ciclo, ele permite você manter o seu desenvolvimento de produto e tecnologia vivo, sem você ter que despender recursos internos. Assim, funciona muito bem quando é bem utilizado, né? Acho que esse é outro ponto muito importante. Então, criar as conexões com essas unidades, entender as competências de cada unidade, né? E muitas vezes elas são complementares. Inclusive, existe a possibilidade de você trabalhar com várias unidades ao mesmo tempo, que é o nosso interesse hoje, que cada unidade tem sua expertise, né? E você consegue complementar isso e entender e navegar por esse mundo de uma forma muito efetiva. E, por fim, eu acho que eu queria agradecer a participação de todo mundo, do Átila, do Daniel, do Wilson, a Sulamita pelo convite, todos vocês que participaram com a gente. Como a Sula comentou, né, tem a comunidade ali, qualquer dúvida, né, manda mensagem, eu me coloco à disposição, né, que eu puder tentar ajudar, eu farei com o maior prazer, mas assim como todos os outros empreendedores que já viveram isso também, né, vão poder trocar ideia com vocês e mostrar que esse caminho é possível, ele, né, não é tão difícil, como eu falei lá no início. O estigma é que captar recurso dá muito trabalho, mas assim, captar recurso fundo dá trabalho igual e dá muito mais dor de cabeça, e depois ainda tem que dar um pouquinho do seu equity para esses fundos, né? Então, vale a pena explorar bem e principalmente trabalhar esses recursos, né, de uma forma combinada, para você poder montar uma estratégia bem sucedida aí de crescimento. Obrigado a todo mundo. Sula, obrigado mais uma vez pelo convite. Gente, eu quero ouvir as palavras de finais aqui dos nossos convidados. Eu tô muito empolgada. Desde que eu descobri esse tema, eu comecei a me enveredar no fomento no início do ano, e não só fiz conexões muito legais, eu sempre escutando vocês, eu fico pensando, nossa, é muito genial o trabalho que vocês realizam. Então, Átila, Wilson, Daniel, muito obrigada pela dedicação de vocês, pela paixão de vocês, pelo que vocês estão aí tocando. Eu sei que são temas e áreas complexas, né? Então, obrigada pela dedicação do tempo aqui hoje com a gente. E queria ouvir palavrinhas finais aí de vocês, de qual que é com que emoção, com que sentimento vocês fecham aí essa agenda de hoje. Eu fecho empolgada, doida para abrir esse edital da ANP e ver qual oportunidade que tem aqui para o nosso portfólio. Obrigada, Dani. Sulamita, Daniel, Wilson, Átila e os demais que estão aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês aqui, esse momento de aprendizado. Aprendi muito aí com as proposições, a experiência do Daniel, tá? Com o Átila, com o Wilson, como trouxe o Senai, as provocações que o Leonardo e a Linô fizeram, né? Então, assim, é sempre muito bom participar de momentos como esse para a gente aprender mais. Tá? Coloco aqui o Instituto Atlântico à disposição de todos vocês, tá? A gente tem parcerias com o Oxígia, com o Senai Cimatec, com o CESA, são todos uns queridos, e com outras instituições, e a gente está aqui realmente para ajudar, para tornar esse processo de inovação, né, menos dolorido, né, com risco mais controlado, e que vocês possam realmente potencializar os negócios de vocês com esses recursos, tá? Contem comigo. Sula, você vai disponibilizar aí os contatos, né, as apresentações. Por favor, fiquem à vontade para entrar em contato, se quiser conversar, estiver aqui pelo Ceará, por Fortaleza, venham tomar um café aqui com a gente, tá? É sempre uma alegria e um prazer enorme, tá? Conversar sobre inovação e tecnologia. Pessoal, assim, Colasso disse tudo, né? Conversar sobre esse tema, para mim, é muito prazeroso, né? Então, inovação e empreendedorismo são duas paixões o nosso dia a dia, né? A gente podia passar a tarde falando sobre isso aqui,
Agradecer demais, né, a participação, a audiência interessante, o Sulamita por ter orquestrado tudo isso, Daniel, especialista dos especialistas, certo? Conhece muito disso tudo, então foi muito bom te conhecer e eu até já conheci teus sócios em alguns eventos, né? O pessoal da Embedo faz um trabalho bem legal, mas acho que a gente não teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente e fazer o convite também, quem passar por aqui, né? Pelo César, pelo Porto Digital, né, a gente tem nossa sede aqui em Recife, estejam convidados, né, para nos visitar. E tem nossa plataforma, né, o Dates, que a gente comentou ali, datescesa.org.br, que é a plataforma que a gente faz essa gestão e relacionamento com startups. Nela, a gente fala sobre editais, a gente fala sobre oportunidades de parceiros que estão né, com interesse em investimento, quais são as suas teses de investimento. Então, a gente faz realmente essa conexão, né, de quem está ofertando e de quem está querendo captar recurso, né? Principalmente um cenário de aversão a risco. Tanto todo o tema que a gente conversou aqui, né, é muito importante. Se ele já é importante num cenário comum, você ir captar recursos num momento como esse, na minha visão, você tem que ter muita cautela ao fazer isso, né? Se você realmente precisa investir no seu produto, né, compartilhar risco com esse tipo de fomento, faz todo sentido. Vale a pena demais vocês gastarem esforços, né, estudando isso e contem com cada um desses CTs que estão aqui com vocês. Obrigado, pessoal. Também muito animado aqui. Só não é exatamente um contraponto, mas eu acho que não são opções divergentes, não é isso ou aquilo. Eu acho a gente tem feito muita parceria com fundos de venture capital, com CVCs, CVBs, e eu acho que cada vez mais essas opções elas vão se convergir. A pauta hoje foi subvenção, mas tudo é sobre viabilizar inovação. E aí, quanto mais vocês dominarem isso, vai ser importante até para vocês conseguirem fazer uma boa proposição para um fundo de venture capital. Vocês mostrarem para o seu investidor que vocês conhecem caminhos para potencializar o dinheiro deles, é um ótimo caminho. Então, eu queria deixar isso registrado também, dizer da felicidade de compartilhar esse painel aqui com meus colegas aqui, de tão pertinho. Obviamente, a gente gosta sempre de estender esse convite para vir na nossa casa, né? Não sei se é mania de nordestino, mas se vierem em Salvador também, vai ser um prazer levá-los para conhecer o Senai Cimatec. E Sula vai também compartilhar os contatos aí, se quiserem bater um papo, fazer parte também da nossa comunidade. A gente se coloca tantas vezes quantas forem necessárias também para fortalecer a comunidade da Oxidia. E aí, fecho agradecendo mais uma vez, Sula, aí, pelo convite, pelo carinho de sempre. Valeu. Em breve eu compartilho com vocês o registro desse encontro. Obrigada, Daniel, Átila, Daniel, Wilson e todos que ficaram aqui nos acompanhando. Até mais, até breve. Mas, pessoal, Até obrigado. mais. Tchau, pessoal. Tchauzinho. Aí eu